Uma boa noite a todos os amigos que estão conectados conosco nesta noite aqui para mais um culto. Estamos felizes de tê-lo conosco. Obrigado por permitir que estejamos na sua casa com vocês nesta hora para trazer uma palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Muito obrigado porque está ligado conosco também ali, nesta série de sermões que estamos começando aqui, que são os domingos especiais. Encontros marcantes com Jesus. Na semana passada começamos com o primeiro e estamos dando continuidade agora com o segundo encontro, que é o encontro marcante de Jesus com João, o discípulo. E eu gostaria também de começar aqui enviando um abraço especial, uma saudação especial para todos os desbravadores e aventureiros do nosso campo que estão conectados conosco aqui, assistindo o culto também nos seus lares. Deus seja louvado por todos vocês. Gostaria também de lembrar que vocês receberam dos seus amigos um cartão de decisão. Preencha esse cartão e no final devolva para esse amigo que enviou esse cartão para você. Aqueles que não receberam esse cartão ainda, você estará vendo agora um número de telefone aí aparecer. Nesse WhatsApp aí você pode também pedir esse cartão de decisão para você preencher e devolver ali para o seu amigo. Muito bom, eu gostaria de começar nesta hora, antes de abrir a palavra do Senhor, fazendo uma oração contigo. Me acompanhe ali para orarmos. Amoroso Deus que estás nos céus, nesta hora queremos te entregar, Senhor, a nossa vida, queremos suplicar que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, ilumine o nosso coração para que estejamos aptos para receber a Tua mensagem e tomemos também a decisão necessária nesta noite de entregarmos a nossa vida a Ti. Vem nos abençoar, te suplicamos em Jesus. Amém. Eu gostaria, para começarmos a nossa meditação desta noite, abrir a palavra do Senhor no capítulo 3 e o versículo 17 de Marcos. Marcos aqui narrando sobre os discípulos, o chamado, sobre todos eles. Ele aqui menciona algumas características sobre eles. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Acompanhe a leitura comigo. Diz aqui: Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Essa é a introdução aqui da vida do personagem que nós analisaremos nesta noite. Não é muito animador, talvez para alguém ser chamado com esse nome, mas é essa a introdução, esse é o início da história de um discípulo que tem uma grande trajetória ao longo da Bíblia. Algumas características também que nós podemos lembrar sobre João é que João, ele era filho de Zebedeu. Zebedeu era o nome do pai. O nome da mãe é Salomé. Ele nasceu em uma cidade pequena chamada Betsaida, onde moravam vários pescadores. Nessa cidade, talvez pobre, poucos recursos, trabalhando no barco durante as noites, pescando. Foi nesse lugar onde ele cresceu os primeiros anos da sua vida. João, ele nasceu no início aí do primeiro século, e ali ele cresceu e aprendeu esse ofício, o ofício da pesca. Agora, quando nós falamos sobre encontro, eu gostaria que pense comigo. O que é em si o encontro? Duas pessoas, uma data, talvez o início de um relacionamento, talvez o começo de uma história, algo que marca a vida. Como você definiria encontro? O que é um encontro para você? Nós analisaremos aqui o encontro de João com Jesus. Mas antes disso, e aproveitando que estamos em um período aí de quarentena, que você está em casa, eu gostaria de lhe convidar a analisar aí o seu encontro com essa pessoa especial. Essa pessoa que um dia você encontrou, ou ela encontrou você. Como isso foi? Eu não sei se você lembra da data, mas nesses dias que nós estamos ali, não estamos viajando, não estamos saindo de casa, eu estava meditando e olhando para trás assim na história, como foi o meu encontro. Eu lembro do nome dela ainda, Tatiana é o nome dela. Era um dia 22 de fevereiro de 2004.
país Estados Unidos, horário entre as 19 e as 21 horas. Ela me viu, eu vi ela, mas nada aconteceu, ainda não era o momento. 5 meses se passaram, uma conversa, uma ligação, uma mensagem de texto, mas ainda nada começou. 6 meses depois, algo que parecia ser o início de um relacionamento. Assim, começamos um namoro, e meses depois, também eu a pedi em casamento. Esse foi o início. Aquele encontro estava avançando. Da mesma forma, João, ele também começa o seu encontro com Jesus. E eu quero que você me acompanhe e abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura aqui. Como começou o encontro de João com Jesus, narrado desde a perspectiva dele. Como foi esse início? Eu estou falando de João, o capítulo 1, desde o versículo 35 até o versículo 39. Me acompanhe. Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E ele respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia. Até ali. Vimos que João, então, era filho de Zebedeu, havia crescido numa cidade pobre, era um pescador, talvez sem muitas expectativas para um futuro. Mas eu gostaria de deixar uma frase contigo. Com Cristo, o ponto de partida não é importante. O importante é o ponto de chegada. Aqui João estava começando uma história, e eu gostaria de pensar contigo aqui primeiro, no versículo 36, João e o seu irmão Tiago haviam sido discípulos de João o Batista. O João que aparece aqui no início da leitura é João o Batista. Eles haviam acompanhado o seu ministério. Como judeus, eles conheciam a história. Eles sabiam das profecias do livro de Isaías. Eles conheciam que havia um Messias prometido, que havia um Salvador que viria ao mundo. Haviam escutado como João pregava isso para as pessoas. Haviam escutado aquela mensagem de arrependimento. E neste dia, aqui no versículo 36, João disse para eles: ali está o Cordeiro de Deus. Esse de quem eu pregava está ali. Se você continua lendo comigo, disse aí o versículo também que eram 2 discípulos. Um deles, João menciona aqui, era André. André era irmão de Pedro, nós sabemos isso. Se nós continuamos a leitura, passando o versículo 39, nós entenderemos, pelo que ele escreve aqui, que esse André é o irmão de Pedro mesmo. Mas João, ele não menciona o seu nome. Mas basta nós abrirmos o Desejado de Todas as Nações, e lá no capítulo 14, onde Ellen White explica este capítulo, ali ela menciona que o outro discípulo que estava ali com André era o próprio João, que não menciona o seu nome, mas estava ali também escutando aquela mensagem de João e olhando para aquele mestre, para aquele Jesus que pela primeira vez tem contato com eles. O versículo 38 diz aqui: Jesus os viu. Eu não sei o que passa pela nossa mente, né? Ou o que passou pela mente de Jesus quando ele pela primeira vez olha para eles e vê João. Pense comigo. João o Batista, João o discípulo agora, aqui, jovem, um pescador. Jesus olha para ele. O que será que ele pensou? Olha para esse jovem. O que você pensaria, olhando para um adolescente aqui, talvez começando os anos da juventude? O que você pensaria? Um pescador,
pobre. Talvez nós pensaríamos que não tem futuro para ele. Mas Cristo olha para ele e há uma frase que eu nunca vou esquecer, que disse o seguinte, que Jesus, ele não vê quem você é, mas quem você pode chegar a ser. E eu tenho certeza que quando Jesus olhou para João aquele dia, ele pensou nisso. Este jovem não será mais, ou não será apenas um filho do trovão, mas há grandes coisas para ele. Se continuamos a leitura, eu gostaria que você acompanhe comigo esta citação aqui, no versículo 39 ainda, lendo aqui, diz que aquele dia, João e o outro discípulo passaram, disse, com ele. Passaram aquele dia com ele. Era o primeiro encontro, era a primeira vez, e João teve a oportunidade de passar um dia com Jesus, escutando a sua pregação, observando as suas qualidades, o seu caráter, a sua bondade, aquele amor que havia no seu olhar. Passaram o dia com ele. Que oportunidade! Com certeza isso marcou a vida de João, a tal ponto que ele voltou para sua casa, já não mais o mesmo João, mas agora algo mais ocupava o seu pensamento. Nas palavras de Ellen White, leio aqui uma citação que diz o seguinte: desejado de todas as nações, ainda no capítulo 14, disse assim: o discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. Ele começara a discernir a glória de Cristo, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E disse aqui o final da frase: absorveu-se, disse, na contemplação do assombroso tema. Algo passou agora a ocupar a mente de João. João já não pensava mais apenas nos peixes, apenas no trabalho, apenas na sua vida, no seu futuro, mas agora conseguia pensar no caráter, no amor daquele homem em cuja presença havia passado um dia. Eu quero que você continue comigo a leitura, e eu quero ler contigo aqui, no capítulo 5 do livro de Lucas. Agora Lucas narrando também parte desse encontro, porque o encontro aquele de João foi apenas o primeiro. Alguma coisa começou a arder naquele coração, algo começou a passar na sua mente, mas ainda era apenas o primeiro encontro. Quando nós olhamos aqui, leia comigo, acompanhe a leitura no capítulo 5 de Lucas, temos outro momento, um segundo encontro. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. E Simão lhe respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu não sei com quem eu estou falando nesta noite.
Eu não sei qual tem sido a tua experiência, mas eu vejo aqui que João, no primeiro encontro narrado, algo ficou faltando. O tempo passou. Se nós lemos o capítulo 25 do Desejado de Todas as Nações, percebemos que algo passou na vida de João. O tempo passou também. Ele não foi atrás de Jesus para segui-lo a partir daquele momento como discípulo. Mas, eles, havendo conhecido Jesus, ainda não haviam tomado a decisão de segui-lo e de andar com ele todo o tempo. Aqui, Jesus foi àquele lugar, haviam outros eventos acontecendo. João o Batista havia sido preso. Eles, como seguidores de João no passado, estavam preocupados, olhando para o futuro com preocupação. Não conseguiam ver luz nesse futuro deles. Pensando talvez, seguir um mestre é complicado. Porque se seguimos Jesus e acontece com ele o mesmo que aconteceu com João, talvez não seja a melhor ideia seguirmos alguém. E esses pensamentos ocupavam a sua mente. E foi isso que levou-los novamente a se ocupar na pesca, que era o ofício que praticavam, que haviam praticado, que conheciam. E naquele dia, quando pescavam, disse aqui, haviam pescado durante toda aquela noite, ou tentado pescar, mas não haviam apanhado, disse aqui, nenhum peixe. Eu não sei o que passa pela mente de alguém depois de uma noite escura como aquelas. Quando as preocupações ocupam a mente de alguém. Mas os discípulos estavam preocupados. Eles não sabiam o que aconteceria com eles. Havia insegurança no seu coração. E havia também a necessidade de tomar uma decisão que transformasse a sua vida. João, que não é o personagem principal nesta narrativa, porque o diálogo de Cristo é apenas com Pedro, no início aqui deste encontro, mas João, ele observa de longe. É o barco de Pedro, o que vai para a parte mais profunda do mar, quando as redes são lançadas. É João e o seu irmão que são chamados para ajudar a tirar os peixes, logo após aquela pesca milagrosa. Mas João está pensando, enquanto ele observa, ele pensa, será que se esse homem consegue fazer tudo isso, será que ele consegue transformar a minha vida? Fazer com que eu, que sou um filho do trovão, o mau caráter, que não vejo futuro para a minha vida, será que ele consegue transformar a minha existência? Se você acompanha a leitura, você verá na Bíblia que já no versículo 10, uma vez que Jesus realiza aquele milagre, uma vez que eles observam, ele olhando para eles disse, eu posso transformar a vida de vocês em pescadores de homens. Talvez João pensou, e se eu aceito esse chamado? E se eu, em vez de apenas mexer com peixes, eu posso ser um colaborador de Cristo nesta obra de transformar a vida dos seres humanos? E o chamado veio. E isso é algo interessante que nós precisamos lembrar. O encontro, ele é importante. Mas de nada serve aquele encontro sem uma decisão firme de seguir a Jesus. João já havia estado no primeiro momento com Cristo, mas o tempo havia passado. E ele não havia entregado ainda o seu coração a Jesus. Ele não havia ainda tomado a decisão de ser um discípulo de Cristo. E Cristo, naquele momento, disse para eles, vocês podem me acompanhar e ser agora pescadores de homens. E o versículo 11, ele traz uma frase que eu acredito que nós precisamos parar e meditar um pouquinho nela. Disse assim que eles, deixando tudo, disse aqui, o seguiram. Eu não sei o que essa frase diz para ti. Mas essa frase é bastante importante. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, constantemente nós nos deparamos com episódios na vida de pessoas onde Cristo os confronta com essa necessidade.
Todos nós lembramos do relato do jovem rico, quando ele veio para Jesus perguntando: o que eu faço, Senhor, para ter a vida eterna? E a resposta de Cristo: vende, disse Jesus, quanto? Tudo que você tem. Tudo que você tem. Quando nós vemos Jesus narrando a parábola do tesouro perdido, vemos aquele homem que vai e vende tudo que ele tem para poder voltar e comprar o lugar onde está aquele tesouro. Quando ele fala também da pérola de grande valor, ele disse que aquela pessoa que negociava com pérolas, ele vendeu todas para poder adquirir aquela pérola especial. Eu fico pensando, qual será a lição para nós nesses relatos, nessas frases? Pedro estava aqui, João também. Ele precisava tomar a decisão. E a decisão é algo importante que precisa ser tomado por todos nós. O encontro é apenas uma parte, mas nós precisamos tomar essa decisão para que o encontro passe a ser algo transformador em nossa vida. Todos vocês, agora que nós lembramos dos nossos encontros, precisamos passar por isso. Eu ainda lembro o dia, nunca vou esquecer, 5 de março. Não consegui ir sozinho, eu levei um pastor comigo, a família também estava ali, e outros convidados, e diante deles, aquele compromisso precisou ser feito. Eu lembro ainda quando o pastor me disse, né? Você aceita? Tatiana, a mesma moça, era ainda. E eu disse sim. Eu disse sim. E por que falar esse sim é muitas vezes complicado? Porque a decisão, queridos, ela exige a entrega. Nós precisamos ceder em muitas áreas. E eu pensava, né? Essa senhora deixará de ser agora a mãe da minha namorada e passará a ser a minha sogra. Essa família deixará de ser a família dela e agora passará a ser a minha família. Então, o encontro exige essa decisão. Nós precisamos de uma decisão. O primeiro encontro de João já havia passado. Agora ele precisava decidir se realmente Jesus valia tudo o que ele tinha. E sabem, queridos, quando nós falamos de entregar tudo, nós precisamos parar e pensar em nossa vida. Porque eu poderia estar falando talvez aqui para pessoas que tempo atrás entregaram, ou conheceram, ou talvez tiveram um encontro com Cristo. E começaram um relacionamento com Ele. Mas esqueceram que a entrega para Cristo precisa ser de todo o coração. Precisa ser total. E durante este tempo, têm experimentado um relacionamento com Cristo superficial, mas ainda não conseguem experimentar essa vida abundante que Ele promete. Sabem que eu sempre me perguntei, quanto vale a salvação? Qual é o valor de um relacionamento com Cristo? E aqui, no chamado de João, nós entendemos, vale tudo. Não porque Cristo seja egoísta, mas porque nós não conseguimos lidar com aquilo que fica para trás. Se nós não entregamos a Jesus tudo o que temos, se nós não entregamos a Ele toda a nossa vida, nós não conseguimos lidar com aquilo que fica para trás. E passamos a viver uma vida de lutas e de indecisão, e nós não conseguimos ser felizes, mesmo estando com Cristo. Por esse motivo, João aqui entregou tudo o que ele tinha, disse aqui, vendeu tudo, largou tudo, para ter agora um relacionamento com Cristo. E eu gostaria aqui, uma vez entendendo a necessidade desse compromisso, pensar contigo em uma parte final. Agora que João entendeu a sua necessidade de caminhar com Jesus, a sua necessidade de ter um relacionamento com Ele, e talvez mais ninguém do que João entende isso, porque quando nós analisamos e avaliamos os seus escritos, nós vemos que ele preza o relacionamento. Ele preza o andar com Jesus. Ele constantemente conversa sobre essa permanência. Porque mais importante do que o encontro é a permanência na presença de Cristo. E assim, avançando, como fruto dessa entrega, dessa permanência, a vida é transformada. João é um claro exemplo disso. Quando nós olhamos para João, o seu ministério e tudo o que ele escreveu, João não escreveu quando era jovem. É mais, as cartas de João, o Evangelho,
e o Apocalipse foram escritos na parte final do século I, perto já da sua morte. Ele escreveu essas cartas, esse livro, este evangelho, o Apocalipse, e neles ele relata encontros com Cristo, relacionamentos com Cristo, que transformaram a vida das pessoas. De Nicodemos, da mulher samaritana, do paralítico. Ele entende de relacionamento. Ele entende que vale a pena uma entrega total a Cristo e um início de um relacionamento, de uma permanência na sua presença. Ele entende sobre isso, e é sobre isso que ele fala nos seus escritos. Por esse motivo, no final da sua vida, ele consegue experimentar os frutos. Quando nós olhamos para a vida de João, quando nós analisamos tudo o que ele fez, e os escritos da parte final da sua vida, parece que não fosse ele. Já não fala mais como um filho do trovão. Parece que hoje ele é outra pessoa. Ele foi transformado pelo Evangelho. Ele foi transformado pelo contato com aquele Jesus. Assim acontece conosco. Quando nós estamos dispostos a largar tudo o que temos e a nos entregarmos a Cristo de maneira total, nós também somos transformados. E não importa quem nós fomos no passado, Cristo consegue reverter, transformar o nosso caráter e fazer de nós uma nova criatura, uma pessoa diferente. E João é um claro exemplo desta realidade. Eu gostaria de, falando aqui sobre esses resultados, sabem que após aquele encontro, o casamento, uma vida juntos, os frutos começaram a chegar. Em 2008, o primeiro fruto se chamou Rafael, hoje tem 11 anos. Em 2016, a Sofia. Em 2018, a Stephanie. E em 2019, passamos a ser 6 em casa. Então hoje somos 6 em casa. Porque aquele encontro de um dia, aquela decisão, aquele compromisso trouxe frutos. E a vida com Cristo, o relacionamento com Ele, traz também para nós frutos em abundância. E eu quero ler contigo aqui um versículo. Eu estou falando de João, o capítulo 1 João, o capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, onde João disse assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor ele procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você lê as cartas de João, você lê o Evangelho de João, e algo passa, algo acontece. Quando nós olhamos para o Evangelho, várias vezes João se refere a si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava. Se nós olharmos para o original, a maneira melhor talvez de traduzir seria aquele discípulo a quem Jesus continua amando. E o que João quer dizer? Poderia ter deixado de me amar, mas ele me amou. E no capítulo 13 do seu Evangelho, João disse assim no versículo 1, né? Havendo-os amado, os amou até o fim. E aqui está João, falando como alguém que foi transformado pelo amor de Cristo, falando como alguém que foi alvo do amor de Cristo. E eu quero ler uma frase aqui contigo, de Ellen White, para nós encerrarmos. Diz assim: há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de possuírem faculdades que, exercitadas, os ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Eu queria te convidar a pensar comigo nesta noite. João, o discípulo a quem Jesus amava, foi o alvo do amor de Cristo, assim como você também é. Nesta frase que nós lemos agora, disse que há pessoas que poderiam estar em alturas que nós não conseguimos imaginar se se entregassem a Cristo de maneira completa. Experimentariam
essa transformação, assim como João experimentou. Talvez você poderia ser uma delas, que tem medo talvez de tomar uma decisão por Jesus, que está adiando essa entrega total a Cristo e está deixando de viver nessa altura que Jesus programou para ti. E talvez nesta noite você precise parar e pensar: seguirei assim caminhando triste? Seguirei assim caminhando sem viver o potencial que Jesus programou para mim? Esta é uma noite especial para ti. Jesus, assim como se encontrou aquele dia com João, hoje está aqui para se encontrar contigo. Só que o encontro com Ele exige uma entrega total, exige um compromisso. Você recebeu esse cartão de decisão. Escreva, preencha e envie para esse amigo que te enviou. Você está vendo ali também o número. Aceite o chamado de Deus para ser um discípulo dele. E você experimentará coisas que de outra maneira nunca experimentaria. Porque, queridos, perto de Cristo, como disse a citação antes lida, nós podemos escalar grandes alturas. Da mesma forma, longe dele também, a nossa vida seria triste. Você pensa em João e diga assim: ele poderia ter continuado um filho do trovão, sem frutos, uma vida triste. Mas quando ele aceitou, ele vivenciou, ele experimentou o poder transformador de Cristo na sua vida. Nesta hora você escutará um louvor que será cantado. Enquanto você escuta essas palavras, ali em casa onde você está, se você escuta a voz de Cristo te chamando, abra o seu coração a Ele. Se levante, faça um compromisso com Ele. Entregue a sua vida a Ele. Aceite ser um discípulo de Cristo. Aceite viver com Ele, na sua presença. E eu tenho certeza que você será feliz, que você será transformado e que a sua vida também será uma vida de muitos frutos, assim como a vida de João. Um encontro, uma decisão, uma vida transformada. Essa é a história de João, o discípulo amado. Um novo nome. E esse é o plano de Deus para a vida de todos nós. Esse Jesus que constantemente te convida a vir a Ele para te entregar de maneira completa. Eu não sei o que passa pela tua vida, não sei o que você está pensando, não sei qual tem sido a tua experiência. Mas saiba que Jesus, Ele pode te transformar. Ele pode transformar a tua existência a tal ponto que a tua vida pode, a partir de uma entrega total a Ele e de um relacionamento total com Ele, profundo com Ele, ser uma nova criatura. Que nesta noite o Espírito Santo alcance o teu coração e você decida se entregar a Jesus, você decida tomar decisões de entrega total a esse Jesus que te ama e que consegue ver você de uma maneira diferente. Não apenas quem você é, mas quem você pode chegar a ser. Abra seu coração a Jesus nesta hora, enquanto oramos, para que o Espírito Santo desça sobre nós e nos faça tomar as decisões necessárias. Oremos. Amoroso Deus que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, como teus filhos. Talvez preocupados, Senhor, com o nosso futuro. Talvez preocupados com quem hoje somos. Mas olhando, Senhor, para a tua palavra, vemos que o lugar onde estamos não é importante. O importante é o lugar aonde contigo podemos chegar. Eu quero me entregar a ti, Senhor, de maneira total, e peço para que todos aqueles que nesta hora escutem a tua voz, abram também o seu coração e estejam assim como João, dispostos a abandonar todas as coisas para assumir um compromisso total contigo. E amado Senhor, assim como o Senhor operou na vida de João essa transformação, também nos transforma e nos faz levar muitos frutos. Vem estar conosco, Senhor, hoje e sempre, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, alcançando, Senhor, a cada família que nesta hora se junta a nós para escutar a Tua palavra. Seja conosco, Senhor,
e aceita a nossa decisão. No nome de Jesus, clamamos a Ti. Amém.